Olá! Nessa parte 11 da quarta temporada dos Coloridos Diários, eu vou contar um sonho que eu tive hoje, nessa madrugada. Eu tive um sonho agora, eu vou tentar me lembrar direitinho para contar, mas eu achei interessante, achei importante contar. Tinha alguém, se eu não me engano era uma mulher que todo mundo acreditava como se ela fosse muito importante e forte e até necessária como líder e tal. E aí todos confiaram tudo somente a ela. Colocaram toda a responsabilidade, tudo que eles precisavam sobre ela, né? Toda a confiança, depositaram tudo nela. Eu não me lembro claramente se foi assim não, mas eu me lembro vagamente que havia algo assim de importância em relação a essa mulher. Eu só sei que ela chegou no local e algo aconteceu que parece que ela foi perdendo a energia, perdendo fôlego, foi algo assim. E aí ela, pronto, perdeu perdeu o fôlego e, tipo, todo mundo achou que ela tinha morrido. Ela parecia morta ali, certo? E aí todo mundo continuou as suas vidas e tal, e tentando respirar também. Parecia que tinha essa questão muito de oxigênio, sabe? Tentando respirar, e cada um respirando por si, às vezes, sei lá, dando uma ajudinha ao outro, assim, mais ou menos, mas cada um cuidando de si. E aí chegou um homem, e esse homem, ele disse assim, ele chegou para essas pessoas que também não estavam muito bem, elas estavam por cima, estavam fracas, estavam com pouco oxigênio. E aí meio que quase para ter o mesmo fim da mulher, né? E aí esse homem chegou para eles e juntou aquela turma toda e fez um movimento de respiração junto com eles. É como se esse homem conseguisse, nessa liderança que ele estava tendo no momento, juntar todos os pulmões em um só. E junto com ele, respirando, ele conseguiu ajudar toda aquela turma e aquela mulher começou a ressuscitar. Daqui a pouco ela estava lá e todo mundo olhou assustado. Nossa, mas ela não tinha morrido? E ele disse: não, vocês apenas acharam que ela estava morta. Vocês achavam que não poderiam fazer nada mais, porque vocês eram dependentes dela. Vocês não entenderam que ela era uma líder, mas ela era parte de vocês. E que no momento em que ela não está bem, vocês juntos poderiam ajudá-la. Foi a ignorância e dependência que fizeram ela sucumbir. Não importa o quão forte e importante uma pessoa seja, ela também faz parte desse grupo. Ela também vai ter um momento que vai precisar do grupo. A Mãe Natureza, ela dá oxigênio a nós através das árvores, mas quando nós apenas sugamos tudo que ela oferece e não oferecemos nada a ela, ela também pode sucumbir. E olha que essa história nem começou com a ideia, com uma ideia de alguma luta a favor da natureza, mas no final me veio essa ideia. Isso é um dos motivos por essa ideia, por essa história ter surgido, certo? Mas não é a única, porque nós somos também a natureza e nós fazemos isso uns com os outros. Às vezes nós temos líderes que estão fazendo muito por nós e nós temos aquela visão de que ele não precisa de nada nem de ninguém e que no dia que não precisarmos mais dele é porque ele não tem mais nada. Se ele foi, é porque ele
não tinha mais nada? Não, não é. Não existe, como eu falei, não existe alguém que esteja atuando sem estar ligado um com o outro, mesmo que esteja em isolamento. Às vezes a pessoa precisa de um isolamento, mas ela não está isolada de fato. Às vezes ela precisa de um isolamento porque está cansada de ser sugada, de ser exigida, de ser pedida, de tanto pedido de socorro a esse líder, a essa líder, mas ninguém sequer oferece algo, ninguém sequer suspeita que esse líder, essa líder precisa também de algo de vocês.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Aguardem a parte 12 dessa quarta temporada dos Coloridos Diários.
Um abraço fraterno bem carinhoso e até a próxima!